Bom dia, eu sou Lourdes Sola, fui presidente da BCP de 1996 a 2000, e mais tarde, como representante da BCP, eu fui eleita para o Comitê Executivo da Internacional de Ciência Política, IPSA, mas eu já estava ativa lá exatamente num tema importante para a questão democrática. Eu participava do comitê de pesquisa sobre cujo tema era democratizações em perspectiva comparada. E os comitês de pesquisa são a espinha dorsal intelectual da IPSA. Elas reúnem, numa escala global, membros de vários países, obviamente, a maior parte deles afiliados às associações nacionais ou a instituições ligadas à ciência política, think tanks, etc. Então, eu estava participando desde 86 nos comitês executivos e especialmente nesse, e mais tarde fui indicada para a primeira vice-presidente e eleita presidente da IPSA, onde eu exerci, e essas funções foram exercidas entre 2006 e 2009. E obrigatoriamente, por lei, eu teria que participar mais 3 anos como past president, que desenvolve uma série de atividades de consolidação, diplomáticas também, no fundo, linha auxiliar do presidente em exercício. Mas eu estou colocando, eu estou apresentando, incluindo este tópico, porque eu fui a segunda mulher nos 60 primeiros anos da IPSA. Por aí dá para marcar uma diferença entre o que foi a IPSA antes e está sendo agora, em termos de gênero, e também a diferença entre Brasil e vários países que estavam em vias de democratização, a presença de mulheres, especialmente, e na IPSA, e a tradição de ciência política dos países que fundaram a IPSA, foi fundada em 49, sob a égide da Unesco, eram os grandes cientistas políticos, mas a época em que eu entrei, com algumas poucas exceções, mulheres participavam sim, mas era assim um 20% oferecendo papers, mas rara, talvez uma ou duas, num total de 40 comitês executivos à época, apenas uma ou duas, se tanto, coordenavam comitês de pesquisa. Isto é sintomático. E é sintomático também da mudança que nós conseguimos introduzir. E isso com auxílio, inclusive, dos colegas homens. Porque eu tenho a impressão que houve uma mudança mais ou menos em escala global, em que eu tive muito menos dificuldades do que a primeira presidente, a Carol Pateman, inglesa, e tive muito apoio, obviamente, das mulheres, especialmente das alemãs e das americanas, e também de todos os colegas. Então, por isso, eu fico muito contente de saber que eu fui eleita por unanimidade. Essa é a razão principal. Em relação à disciplina digamos, em relação ao que a SBPC quer que a gente explique, a relação entre a nossa disciplina e a ciência política, eu acho que ela realmente, em países como os nossos, que tiveram regimes totalitários ou autoritários que fossem, a ciência política como institucionalizada, como uma disciplina com ensino, pesquisa consolidados, realmente ela é irmã siamesa da ciência política. E a ciência política e democracia são irmãs, ou democratização, melhor dizendo, são irmãs siamesas sob muitos aspectos. Eu poderia me alongar sobre isso, não vou fazer, mas eu também quero chamar sobre um outro ponto que é muito brasileiro, além da presença de cientistas políticos já mulheres em boa quantia desde sempre. Mas eu lembro que um outro ponto que para mim é sem precedentes, quando olho internacionalmente, algo como a Unbox.
que é uma agregação de várias disciplinas das ciências sociais, e ela é sem precedentes em termos, quando eu penso em experiências de outros países. Uma agregação desse tipo, cuja história, cujo desdobramento inicial tem muito a ver com exatamente com o processo de democratização. Ela foi ativa e um partícipe importante dos movimentos científicos nessa área. E a ciência política era exatamente a irmã menor, porque nós só conseguimos fundar, ou refundar, melhor dizendo, a ciência política já no contexto de democratização. Agora, quando a gente pensa em termos já das relações mais próximas, disciplina, da nossa disciplina em termos de... Nós poderíamos dividir as minhas atividades e os pontos que eu ressaltaria, eles são relevantes para eu apontar os pontos que eu ressaltaria no tipo de valores de valores democráticos que eu gostaria pelos quais eu sempre lutei e que eu gostaria de promover, de continuar promovendo. Então, são atividades, eu dividiria em termos de ensino, pesquisa, participação em fóruns internacionais e eu incluo consultoria. Então, em termos de atividade, pesquisa e ensino, a maior parte dos meus colegas sabem que eu sou cientista política com especialização em economia e trabalho numa área que é economia política. Agora, economia política em termos internacionais, não brasileiros e não franceses, é um hub onde se agregam historiadores, economistas voltados para análise institucional, sociólogos, antropólogos, isso é mais recente, demógrafos e, mais recentemente também, com uma presença muito ativa e muito importante, que são os profissionais de direito. O que eu acho muito importante é salientar que aqui no Brasil, por alguma razão, ela ficou um território quase que exclusivo dos economistas, que tendem, então, a fazer análises políticas ou a incorporar a política. Mas isso, a meu ver, é um déficit. E eu vou voltar a isso mais tarde. O que eu quero chamar a atenção é que são todos profissionais que estão ligados à economia política e no plano internacional, são todos profissionais que, de alguma maneira, são transdisciplinares. Isto é, tratam de alguma questão econômica, mas da ótica das categorias, conceitos, métodos da sua própria disciplina. Então, a interação é muito grande, os debates são muito importantes e o aprendizado também, sobretudo em termos de tradições de outros países. Então, eu só queria enfatizar que valores democráticos me levaram a esse tipo de atividade. É que, como partícipe do processo de democratização, exatamente no campo científico, eu acho que todos nós podemos concordar que a noção de cidadania foi a coisa mais importante que emergiu das nossas lutas nos anos 80 e 90. E eu, pensando nos dias de hoje, eu realmente vejo como o mesmo tema, me impondo uma perspectiva transdisciplinar, porque entre as condições que, a meu ver, fazem florescer a cidadania, há três, e eu me engajo numa delas, com todo o respeito por quem se engaja, obviamente, nas outras duas. São três condições. Uma é lealdade às instituições democráticas legais e políticas e aos valores do debate, tolerância mútua. Isso eu acho que é o nosso ideal, é o nosso compartilhado. A segunda condição é preocupação com que todos os cidadãos tenham uma vida plena. Essa é uma preocupação que acho que também todos estamos engajados, e não é apenas na questão da igualdade econômica, em todos os outros campos, isto também é uma marca nossa. O terceiro é o desejo, na verdade, é criar uma economia que permita sustentar a prosperidade dos cidadãos em bases minimamente dignas.
Então, a importância da economia para mim foi central desde sempre. Eu acho que eu vou por essa linha. Esta é a minha motivação. Nem sempre eu, talvez, consiga transmitir, mas eu consegui, pelo menos, fazer desta motivação uma outra construção institucional. Ao sair da IPSA, estava achando que já podia sair da IPSA, eu fui convidada a criar a área que não existia na IPSA, que era de Relações Internacionais. E eu respondi dizendo que eu poderia, sim, criar economia política internacional. E, é claro, aí eu tive um apoio incrível de muitos colegas, e aí criamos o grupo de Economia Política Internacional, mas com foco na globalização e o papel das democracias de mercado emergente, sobretudo aquelas de tamanho grande, de grande influência, de grande peso regional e influência internacional. Nós conseguimos criar esse grupo, eu criei em 2012, eu presidi esse grupo até 2019, e hoje ele está bastante consolidado, felizmente, e a ênfase é especificamente fazer trabalhos comparativos sobre as respostas desses países em termos de democracia e em termos de prosperidade, em termos de todos esses conjuntos de ideais que eu acabei de enumerar, e fazer trabalhos comparativos. E tem dado bastante certo, e a gente tem logrado alguns saltos. Isso é muito bom e me deixa muito, muito realmente gratificada. Bom, em termos de publicações nacionais e internacionais, eu acho que eu não preciso muito especificar. Boa parte das minhas publicações estão no currículo Lattes, mas eu comecei, isso é importante, criando com um colega chamor, economista, Paul Singer, um grupo no Instituto de Estudos Avançados na USP, que à época da hiperinflação era central, as matrizes políticas e sociais da inflação, das inflações, e daí a gente ia às brasileiras. E hoje eu desenvolvi mais tarde também aí a publicação de democratizações e a ordem financeira, no Brasil especialmente. Bom, o terceiro ponto, além de publicações e pesquisas nessa área, eu incluiria um certo ativismo institucional. Em parte, como representante da IPSA, eu participei de conselhos importantes, onde a temática era democracia ou democratizações. Um é o Institute for International for Electoral Assistance, que é IDEA, que é estabelecido em Estocolmo, e que é bastante conhecido em termos de assistência à democracia. É bastante ativo no Brasil, foi mais, mas continua. E o outro do qual eu participei até recentemente, que é o Global Development Network. Este Development Network foi um pouco uma das coisas que mais me empolgou, porque ela é sediada hoje em Nova Delhi, mas já esteve também em Washington e no Egito, e é para promover em países em desenvolvimento núcleos de pesquisa e padrões de pesquisa e métodos de pesquisa onde se pudesse elevar ou contribuir para, enfim, para as tradições, de maneira a integrar as tradições locais. E onde, para mim, a questão de gênero também foi muito importante. Hoje eu participo do Comitê Independente do EDI. EDI é Economic Development and Institutions. Este é só de economistas, mas tem vários cientistas políticos do mundo inteiro nesse comitê independente, participando das pesquisas que são, na verdade, desenvolvidas por núcleos em Paris, na Bélgica e nos Estados Unidos. E também participei do Institutional Council of Science da Unesco. Bom, finalmente, eu acho que eu quero 2 pontos. Uma é a área de consultoria, uma experiência que eu adquiri, uma experiência muito relevante,
que foi entender como é que funcionam os clientes, o setor do produtivo e do setor financeiro, como é que funciona a cabeça deles em relação à democracia. Eu participei de duas consultorias, as duas mais importantes de São Paulo, que são a Tendências, consultoria integrada, e a segunda, que é Mendonça de Barros Associados, dos quais hoje ainda participo, mas só como parecerista externa. Bom, eu só queria insistir agora no último ponto. Acho que realmente a área de economia política está por desenvolver no Brasil. Nós temos núcleos ativos. Eu não vou citar para não parecer para não discriminar, mas acho que ainda é muito pouco. Por quê? Porque, em grande parte, os economistas democratas, que graças a Deus nós temos, e muitos, se transformaram desde os anos 80 em atores políticos importantes. E eles realmente tomam uma série de decisões por participar do processo decisório ativamente como políticos. Eu acho que, mesmo levando em conta o quanto muitos deles são devotados e empenhados na construção democrática, a noção de democracia é uma categoria residual nos modelos econômicos. Ela é uma categoria residual, ela é uma variável. Mas eu acho que nós teríamos que fazer um movimento contrário. Ou seja, fazer o que está ocorrendo no cenário internacional. Criar também cientistas políticos que se dediquem à economia um pouco para fazer exatamente o processo de transdisciplinaridade, isto é, observar o país ou os países de que se trata, que a gente se habilite a incorporar a economia nos nossos modelos junto com a democracia. Para nós, democracia não é residual nos nossos modelos. Eu acho que isto é muito importante. Eu queria concluir com isto. Muito obrigada.